Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o estudo do sujeito e do predicado, os dois elementos essenciais para a composição de uma oração. Vamos lá? Vai ser uma aula bastante produtiva. Deem o melhor de vocês para que vocês possam entender, né, e entrar em contato conosco caso existam dúvidas, tá bom? É uma matéria que com muita frequência ela vai aparecer tanto no Enem quanto em outros concursos e vestibulares na questão do estudo da análise sintática, né? Então, as premissas para o estudo da análise sintática diz respeito ao estudo do sujeito e do predicado. Vamos lá, nossa primeira aula referente a esse tópico. Vou abrir meu slide aqui, vou apresentar a minha tela, para que a gente possa aí começar a nossa aula. Beleza, sujeito e predicado. Quando nós temos um determinado período, né, nós vamos ver que esse período ele é composto por dois elementos. Um deles vai ser o sujeito, que é aquele elemento pelo qual se prospectam as informações a respeito do verbo, e outro vai ser o predicado, que é aquela ação na qual o verbo, de certa forma, vai fazer, vai cumprir. Tá? Existem frases sem sujeito, mas não existem frases sem predicado. Isto é, retomando, existe oração sem sujeito, mas não existe oração sem predicado. Aí nós vamos entender por quê. O sujeito é o termo da oração, vai funcionar como suporte de uma afirmação que foi feita através do predicado. Por exemplo, nós temos aí a oração: a pequena criança contou-me a novidade com alegria no olhar. Observe que eu tenho aí o verbo contou-me, né? Então, se eu tenho o verbo, eu tenho, na verdade, uma oração. Pergunto para o meu verbo: quem me contou a novidade com alegria no olhar? Minha resposta vai ser a pequena criança. Observe que o meu sujeito, ele é composto por três palavras: a, pequena e criança. Tá? Então, se ele é composto por três palavras, eu preciso saber quantos núcleos possui esse sujeito. O núcleo vai ser sempre um substantivo. Nesse caso, aí eu vou ter como núcleo do meu sujeito a palavra criança. A e pequena vão funcionar como adjuntos adnominais, isto é, aquelas pequenas palavras que não vão fazer diferença no meu contexto, tá? Vamos lá. Como eu já disse, né, para a gente identificar o sujeito, eu tenho que perguntar para o verbo quem é que ou o que é que sempre. O verbo vai ser o núcleo, tanto para eu identificar o meu sujeito, quanto para eu identificar o meu tipo de predicado, que nós vamos ver depois, tá? Então, o verbo sempre vai ser o núcleo. Encontre o sujeito das orações abaixo. A moça estava triste. O verbo é estava, né? Pergunto para o verbo: quem é que estava triste? A moça. Depois, tenho estado bastante ocupado. Eu tenho uma locução verbal, né? Tenho estado. Quem é que tem estado bastante ocupado? Eu. Né? Só que observe que esse eu, ele não aparece nessa oração. Nós vamos ter outro tipo de sujeito. Roubaram minha carteira. O verbo é roubaram. Quem roubou minha carteira? Eles. Observe que esse eles também não está dentro do meu contexto. Thelma e Rosa são muito inteligentes. Quem é que é muito inteligente? Thelma e Rosa. Ok? Vou ter aí o meu sujeito. Chovia. Observe que eu tenho um verbo que expressa fenômeno da natureza. Eu não vou perguntar quem é que chovia, né? Porque eu nem vou ter uma resposta. O verbo chover por si só já é um verbo defectivo, isto é um verbo que não existe em todas as pessoas, né? Então, é um verbo defeituoso. Então, chovia vai trazer para mim uma outra situação de sujeito. Estamos estudando para o concurso. Nós temos a locução verbal, estamos estudando. Pergunto para ela, quem é que está estudando para o concurso? Nós, né? Nós estamos. Mas observe que esse nós também
não está pressuposto aí no meu contexto, tá? E agora nós vamos para o estudo dos sujeitos. O primeiro tipo de sujeito que eu vou ter vai ser o sujeito simples, né? Ele é composto por apenas um núcleo, e nós vamos chamar de núcleo a palavra principal do meu sujeito. Observe ali, 2 alunos entraram na sala. O verbo é entrar. Pergunto para ele, quem é que entrou na sala? A minha resposta, 2 alunos. Qual é a palavra mais importante desse sujeito? Dois ou alunos? Alunos, né? Que é o meu substantivo. Dois, nós vamos ver depois que ele vai funcionar como uma outra estratégia. Então, nós temos aí núcleo alunos. Se eu tenho apenas um núcleo, eu tenho um sujeito simples, ok? Sujeito composto é aquele sujeito que ele é composto por mais de um núcleo. Observe, Marcos e Sabrina estão estudando. Pergunto para o verbo, quem é que está estudando? O meu núcleo é Marcos e Sabrina. Aliás, o meu sujeito é Marcos e Sabrina. Minha resposta, quais são os meus núcleos? Marcos, Sabrina. Se eu tenho mais de um núcleo, eu vou ter então um sujeito composto. Observe, galera, deixa eu voltar aqui no sujeito simples, que muitos alunos confundem, no caso ali, como eu tenho 2 alunos, né? Tem gente que acha que só porque está no plural eu tenho que colocar um sujeito composto. Mas não, é pelo número de núcleos, tá? Nesse caso, eu tenho um núcleo, que é a palavra alunos, ela está no plural. Nem por isso ela vai ser um sujeito composto. Nesse caso aqui, eu tenho 2 núcleos, né? Eu tenho Marcos, um núcleo, Sabrina, outro núcleo. Ora, se eu tenho 2 palavras importantes, eu tenho sujeito composto, tá? Sujeito oculto vai ser aquele que, embora não esteja escrito na frase, eu sei a quem se refere. Comprei um terreno. Pergunto para o verbo. Quem comprou um terreno? Eu. Mas observe que eu não estou escrito na oração, mas eu sei de quem que eu estou falando, né? Então, neste caso, nós temos um sujeito oculto, tá? O sujeito indeterminado, aí ele vai acontecer em 2 situações. A primeira delas é quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Eles. Observe, roubaram minha carteira. Quem roubou minha carteira? Eles roubaram. Colocaram fogo no campo. Quem colocou o fogo no campo? Eles colocaram. Cancelaram a prova. Quem cancelou a prova? Eles cancelaram. Fizeram a revisão do texto. Quem fez a revisão do texto? Eles fizeram. Então, como eu tenho aí a minha resposta sendo um verbo que está na terceira pessoa, eles, eu vou ter um sujeito indeterminado, porque eu não sei quem são eles. Tá? A outra situação é quando o verbo está na terceira pessoa do singular, é ele, seguido da partícula ser, mais um substantivo que está precedido de preposição. Vocês devem estar falando, nossa, não entendi nada. Observe aí que eu tenho precisa ser de empregados. Eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular. Ele precisa. Este verbo está seguido da partícula ser e a palavra seguinte, que é empregados, está precedido por uma preposição. Preposição são aquelas palavras pequenininhas, né? A, com, de, em, para, por. Então, observe que eu tenho precisa-se de empregados. Eu tenho um verbo transitivo indireto e por isso que ele tem uma preposição. Neste caso, eu tenho um sujeito indeterminado, diferente dessa situação aqui. Observe que eu tenho um verbo que está na terceira pessoa, né, pode ser do singular ou do plural, seguido de ser, mas eu não tenho preposição. Neste caso, se eu quiser passar essa frase para a voz passiva, eu consigo. Observe se eu falar assim, ó, casas são vendidas. O que é vendido? Casa. Neste caso, eu tenho casas como sendo o sujeito simples da minha oração. Aqui, eu não consigo, esse precisa-se de empregados, passar para a voz passiva. Observe, precisa-se de empregados. Empregados são precisados?
Essa estrutura não existe. Então, quando eu não consigo passar para a voz passiva, existir um verbo na terceira pessoa, seguido de ser, mais uma preposição, eu não consigo passar para a voz passiva, meu sujeito é indeterminado. Se eu conseguir, eu tenho, então, um sujeito simples ou composto, dependendo aí do que está depois do verbo. Por exemplo, se tivesse ali, vendem-se casas e terrenos. Neste caso, casas e terrenos seriam um sujeito composto, porque eu teria dois núcleos. Aqui eu só tenho núcleo, por isso que eu tenho sujeito simples, tá? Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Ele acontece em algumas situações. A primeira delas é quando o verbo for um fenômeno da natureza, como eu disse lá atrás, não chovia, né? Neva em Estocolmo, eu tenho o verbo sendo um fenômeno da natureza. Chove lá fora, eu tenho o verbo sendo um fenômeno da natureza. E aí, nesse a chuva caía fina? Observe que eu tenho um substantivo, não um verbo. Nesse caso, o meu verbo é o verbo cair. Ele não é um fenômeno da natureza. Então, eu vou fazer a análise normalmente. O que é que caía fina? A chuva. A chuva vai ser o meu sujeito simples, né? Então, perceba que para ser um sujeito inexistente, eu preciso que o verbo seja um fenômeno da natureza, tá? Outra situação é quando o verbo haver tiver o sentido de existir. Havia muitas pessoas na praça. Eu posso trocar esse havia por existir. Né? Existiam muitas pessoas na praça. Se eu consigo fazer essa substituição, eu tenho aí uma oração sem sujeito. Houve poucas reclamações, isto é, existiram poucas reclamações. Se eu conseguir fazer a substituição, eu também tenho uma oração sem sujeito. Agora, observe o contexto. Eles haviam consertado o carro. Neste caso, o verbo haver, ele não tem sentido de existir. Então, ele tem o sentido de ter. Eles tinham consertado o carro. Por ele não ter o sentido de existir, aqui nesse caso eu tenho sujeito. Então, pergunto normalmente para o verbo: quem é que havia consertado o carro? Eles, né? Eu tenho aí o meu sujeito simples, tá? Uma outra situação é quando nós temos o verbo fazer, que está indicando um tempo passado ou fenômenos da natureza. Observe os exemplos. Faz frio nesta cidade. Neste caso, o verbo fazer, ele indica um fenômeno da natureza e por esse motivo não temos sujeito de igual modo. Faz muitos anos que não vejo. O verbo fazer, neste caso, ele está indicando um tempo que já passou. Então, tempo passado. Assim, eu não tenho sujeito de igual forma. E uma informação interessante para vocês guardarem é que o verbo haver, no sentido de existir, e o verbo fazer, no sentido de um tempo que já se foi, eles não se flexionam. Né? Então, eu não posso dizer, por exemplo, no exemplo ali de cima, haviam muitas pessoas na praça, ou fazem muitos anos que não o vejo. Essa construção não existe. Então, sempre quando o verbo haver estiver no sentido de existir e o verbo fazer no sentido de um tempo que já se foi, o verbo não se flexiona, tá? Outra situação é quando os verbos ser ou estar indicam tempo, horas e datas. Por exemplo, quando eu digo é meio-dia e meia, né? Eu tenho o verbo ser indicando uma hora. São 2 horas. Observa, gente, que o verbo ser, neste caso, ele está concordando com o número de horas, né? Hoje é dia 16 de janeiro. O verbo ser, nesse caso, ele está concordando com a palavra dia. Isso que ele está no singular. Diferente de hoje são 16 de janeiro. O verbo ser está concordando com o numeral, que é mais de um, e por isso ele está no plural, indicando datas aí. É tarde, indicando um tempo. Eram 3 horas da manhã, indicando o tempo também. Em todos esses contextos, eu não tenho sujeito por conta das indicações dos verbos ser e estar. Beleza? Mas esses foram diz respeito ao estudo dos sujeitos.
Aqui eu tenho algumas atividades para vocês identificarem e classificarem os sujeitos das orações abaixo. Eu vou colocar a resposta lá no final do slide para que vocês possam fazer aí, ter um tempo para vocês estudarem, responderem e verem se vocês acertaram, tá bom? Aqui outra atividade, depois vocês vão essa resposta lá, mais atividade. Agora nós vamos para o estudo do predicado. Como eu disse, né, nós temos a parte que diz respeito ao sujeito e o que sobra da minha frase é o predicado. Então, o predicado é o termo da oração que, através de um verbo, vai projetar alguma afirmação sobre o sujeito. E ele pode ser nominal, verbal ou verbo nominal, ok? Vamos lá para o estudo do predicado nominal. Ele vai acontecer quando o verbo da oração for um verbo de ligação. São aqueles verbos que não indicam ação, eles vão indicar um estado. Os verbos de ligação mais utilizados que nós temos aí, né, são o ser, o estar, o permanecer, continuar, ficar, virar, parecer, andar e tornar-se. Observe que esse andar, ele não está no sentido de caminhar. Porque se ele estiver no sentido de caminhar, ele vai indicar uma ação. Neste caso, o verbo ser está indicando, o verbo andar está indicando um estado. Por exemplo, quando eu digo eu ando triste, eu ando cansada, né? Então está indicando um estado da pessoa. Por isso que ele é um verbo de ligação. Então, vamos aqui fazer a análise agora, né? O menino está alegre. O meu verbo está. Pergunto para o verbo, quem é que está alegre? O menino. O menino é o meu sujeito simples, porque só tem o núcleo, e o predicado que sobrou é está alegre. Dentro desse predicado, eu tenho um verbo de ligação. Então, se eu tenho o verbo de ligação, meu predicado é nominal. Então, está alegre é o meu predicado nominal. Depois do meu verbo de ligação, observe que eu tenho uma característica do meu sujeito. Não, o meu sujeito, que é o menino, que está alegre. E todas as vezes que houver um adjetivo, vamos dizer assim, lá da morfologia, né? Aqui na sintaxe, nós vamos chamar isso de predicativo. Eu tenho um predicativo, por que do sujeito? Porque é o meu sujeito quem está alegre, tá? O mágico parece ágil. Quem parece ágil? O mágico. O mágico é o meu sujeito simples, é porque eu só tenho núcleo. O que sobrou parece ágil. Observe que eu tenho o meu predicado. Dentro do meu predicado, eu tenho um verbo de ligação, o verbo parecer. Se é um verbo de ligação, eu tenho, então, um predicado nominal. E ágil é uma característica do meu sujeito, logo vai ser um predicativo do sujeito. O pai ficou preocupado. Quem é que ficou preocupado? O pai. Sujeito simples, porque só tem o núcleo. O que sobrou, ficou preocupado, é o meu predicado. Dentro desse predicado, eu tenho um verbo de ligação. Eu tenho o verbo de ligação, o meu predicado automaticamente é nominal. Preocupado vai ser a característica do meu pai, que vai ser o meu sujeito. Então, eu tenho um predicativo do sujeito. Estivemos ansiosos. Quem é que está ansioso? Nós, né? Nós estivemos, mas nós não está presente nesse contexto. Então, eu vou ter um sujeito oculto e toda a minha frase, toda a minha oração, e nesse caso que estivemos ansiosos, vai ser o meu predicado. Dentro desse predicado, nós temos aí um verbo de ligação, né? Que é estivemos. Se eu tenho um verbo de ligação, estivemos ansiosos, vai ser um predicado nominal. E o predicativo do sujeito, que é a qualidade do meu sujeito, é o sujeito que está ansioso, vai ser ansioso, tá? Diferentemente do predicado nominal, que é um predicado que acontece com verbos de ligação, nós temos o outro lado. Isso acontece quando nós não temos um verbo de ligação, né? E no caso vai acontecer o predicado verbal. Neste caso, o meu verbo
como ele não vai ser de ligação, ele vai ser um verbo que vai indicar uma ação. Então, observe ali, o carro corria muito. Quem é que corria muito? O carro. Então, o carro é o meu sujeito simples, porque eu só tenho núcleo. O que sobrou, corria muito, vai ser o meu predicado, né? Então, observe que correr não é um verbo de ligação, é um verbo que indica ação. Se ele indica ação, então eu tenho um predicado verbal. E o muito está intensificando, modificando esse verbo. Se ele está intensificando, eu tenho uma locução, desculpa, um adjunto adverbial de intensidade, tá? Adjunto adverbial de intensidade. Perdi o bonde é esperança. O verbo é perder, né, que indica ação. Quem perdeu o bonde é esperança? Eu. Eu não estou escrito no contexto, né? Se eu não estou escrito no contexto, eu vou ter aí a minha oração inteira sendo o meu predicado. Dentro da minha oração, vou ter o verbo perder, que é um verbo que indica ação, e aí, se ele indica ação, automaticamente ele é um predicado verbal. Então, a oração inteira vai ser o predicado verbal. Faremos compra mais tarde. Quem fará a compra mais tarde? Nós. Nós não estamos inseridos no contexto, então por isso nosso sujeito é oculto. Sendo assim, minha oração inteira vai ser meu predicado. Temos o verbo fazer, que é um verbo que indica ação, não é um verbo de ligação, né? Se ele indica ação, eu tenho aí toda esta oração como um predicado verbal, tá? Os alunos estudam todos os dias para o concurso. O verbo é estudar. Quem é que estuda para o concurso? Os alunos. Então, eu tenho o sujeito simples, os alunos. O que sobrou, estudam todos os dias para o concurso, é o meu predicado. Dentro do predicado, eu tenho um verbo que indica ação. Se ele indica ação, então eu tenho o sujeito simples e o predicado verbal. Agora vamos para o predicado verbo nominal. Como o próprio nome já diz, é um predicado que vai ter tanto um verbo que indica ação, quanto alguma característica lá do predicado nominal, que neste caso vai ser o predicativo. Então, nós vamos ter na análise do predicado verbo nominal, nós vamos ter um verbo que indica ação seguido por um predicativo, que é uma característica. Pode ser uma característica do meu objeto ou pode ser uma característica do meu sujeito, tá? Vamos ali. Maria trabalha doente. Observe que o verbo é trabalhar. Pergunto para o verbo: quem é que trabalha doente? Maria. Maria é o meu sujeito simples. Trabalha doente é o que sobrou, sendo o meu predicado. Dentro do meu predicado, eu tenho o verbo trabalhar, um verbo que indica ação. Ora, automaticamente eu já tenho um predicado verbal. Mas acontece que depois deste verbo, eu tenho doente, que é uma característica do meu sujeito. Isto é, um predicativo do meu sujeito. Logo, se eu tenho um verbo que indica ação seguido de um predicativo, eu tenho um predicado verbo nominal, que vai ser trabalha doente. Outro exemplo, Guilherme chegou feliz. Sujeito simples, Guilherme, né? Que eu tenho quem chegou feliz? O Guilherme. Observe que eu tenho um verbo que indica ação, e depois do meu verbo eu tenho uma característica do meu sujeito, que é o predicativo. Sendo assim, verbo que indica ação mais predicativo, eu vou ter aí o predicado verbo nominal, chegou feliz. Yuri dirige bêbado, né? Quem dirige bêbado? Yuri, sujeito simples. Dirigir é um verbo de ligação, seguido por uma característica do meu sujeito. Então, eu tenho aí dirige bêbado, um predicado verbo nominal, sendo bêbado o predicativo do sujeito, tá? Aqui, de igual maneira, nós temos outros exercícios, outras atividades, as quais eu vou colocar as respostas ali no final dos slides para vocês, tá? Para que vocês possam fazer aí, né? Vai pausando o vídeo, vão fazendo, para que vocês possam verificar se foi bem assimilado essa questão do estudo do sujeito e do predicado. Beleza, galera? Deixa eu voltar aqui para meu rostinho aqui.
para que eu possa ver vocês. Isso. Então, este foi o estudo do sujeito do predicado, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Nós vamos ter uma aula também sobre a questão da transitividade verbal, isto é, sobre o que é um verbo transitivo, o que é um verbo de ligação, o que é um verbo que não é um verbo que tem sentido completo, para que nós possamos compreender toda a concepção aí da análise sintática, tá bom? Havendo dúvidas, entre em contato conosco e eu me coloco à disposição. Até a próxima aula. Tchau, tchau.